Muito boa noite, minha gente tântrica. Começando mais uma edição do Prazer Tantra e hoje nós estamos de cara nova, né? Num estúdio aqui diferente, um design diferente. Nós mudamos a sala, mas essa ainda não vai ser a nossa sala oficial. Vamos gravar aqui mais uns 2 episódios e depois vamos mudar novamente para uma sala bem legalzinha aqui dos estúdios Voz, aqui em São Paulo. Mas eu particularmente adorei essa salinha, não sei, vou ficar na dúvida aí se vou trocar ou não. Sei que vocês vão aí estranhar um cenário diferente, né? Mas nós mudamos, essa sala é maior, mais confortável, enfim, mais a cara da gente. Que bom tê-los aqui conosco em mais um episódio. Agradeço e lembro sempre de seguir a gente nas redes sociais, @prazer_tantra. E a minha rede social, meu Instagram, @Rosana Cidrão, que neste momento que estamos gravando, vocês sabem que a gente não faz ao vivo, né? Que aqui é gravado, então eu espero que quando esse episódio for ao ar eu já tenha resolvido o problema, porque derrubaram a minha conta, como já era esperado. Quem trabalha com tantra, quem trabalha com sexualidade, terapia sexual, enfim, sexólogos, quem faz um trabalho educativo em relação à sexualidade, não sei no mundo, mas nesse país é muito complicado. Todo mundo em algum momento vai ter essa conta derrubada, porque infelizmente ainda vivemos num país muito hipócrita. E o nosso trabalho, na verdade, é um trabalho de saúde pública, é um trabalho de utilidade pública, e mesmo assim há pessoas que ainda vão denunciar os nossos serviços na internet. Então, de qualquer forma, segue a gente no Prazer Tantra, se inscreve aqui no canal, deixe sua sugestão de convidado, seu comentário, enfim, fica à vontade, a casa é sua. E vamos ao que interessa, que é o nosso bate-papo de hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa, uma mulher belíssima, não só aqui na aparência, mas uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e que vai trazer aqui para a gente algumas informações necessárias que ainda não batemos nessa tecla, não falamos ainda sobre fisioterapia pélvica aqui no Prazer Tantra. Afinal de contas, o que tem a ver o trabalho da fisioterapia pélvica com o Tantra? E por isso nós convidamos doutora Andréia Dell'Aquila. Bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite, Andréia. Seja muito bem-vinda aqui, é um prazer te receber. É um prazer meu, nossa, que delícia, né, de estar aqui e poder trazer esse assunto, né, para a gente colocar tantra, fisioterapia, terapia, a gente poder conseguir triangular isso de uma forma, né, saudável e positiva. Então, de antemão, muito obrigada pelo convite, Muito Rosana. Tô feliz, que feliz. bom. Porque o que que acontece? Nós, da terapia tântrica, recebemos indicações de profissionais da medicina, né? Da ginecologia, urologia, profissionais da fisioterapia pélvica, e nós vamos explicar por quê. Mas antes, deixa eu fazer falar um pouquinho do trabalho da doutora Andréia, fisioterapeuta pélvica, é terapeuta e educadora sexual também, e é facilitadora de vivências tântricas. Porque se você não conhece a doutora Andréia, ela é esposa também do Evandro Palma, que esteve aqui conosco recentemente no Prazer Tantra. O Evandro é psicólogo, é terapeuta sexual e terapeuta tântrico também há muitos anos. Foi um dos pioneiros do trabalho com Tantra aqui no Brasil. Então, a Andréia está aqui inserida nesse meio de sexualidade, do Tantra. Enfim, Andréia, por que eu quis que você participasse daqui? Eu já precisava de alguém da área para falar, porque eu escuto muito por aí críticas em relação ao Tantra, porque é uma pseudociência, né, porque não ajuda, enfim, o pessoal da medicina tradicional, o pessoal da academia também. Mas eu já recebi, inclusive, no meu podcast anterior, uma fisioterapeuta pélvica que disse com todas as letras: olha, eu tinha vaginismo e eu fui curada com a terapia tântrica, numa sessão de massagem tântrica. E ela é uma profissional da fisioterapia pélvica. Por outro lado, temos ainda essas questões, dessas críticas, dessa briga, pseudociência e tal. E você também é uma profissional da área e também conhece o trabalho do Tantra. Então, eu queria que você explicasse onde, né, essas duas profissões, esses dois trabalhos se encontram, de que forma eles podem ajudar. Um não substitui o outro, óbvio, mas eles podem se complementar. É isso? Perfeito, é exatamente isso. A fisioterapia, ela tem um papel muito fundamental na reabilitação do corpo. Então, quando a gente fala em assoalho pélvico, Rosana, a gente fala de uma musculatura que é um suporte dos órgãos pélvicos, que é responsável pela continência urinária, continência fecal, e tem também a atuação importante na ação sexual, propriamente dita.
Então, quando a gente fala de reabilitar essa musculatura, seja numa questão de uma função ou de uma questão de dor, a fisioterapia ela vai atuar muito bem nisso. A partir do momento que a gente está falando de uma reabilitação da área da sexualidade, a gente tem que entender que essa musculatura tem que ser colocada em ação. Então, pensando numa reabilitação ortopédica, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque faz muito sentido. Um jogador de futebol se machucou. Então ele tá com uma lesão, ele vai para fisioterapia, ele faz todo o procedimento, por exemplo, pós-operatório, vai fazer os equipamentos, a cinesioterapia, e logo após a gente vai trazer esse atleta para uma reabilitação funcional. Ele vai começar a fazer um toque de bola, vai começar a fazer um passe, um chute. Isso é o papel da fisioterapia, a reabilitação funcional. Mas, quando a gente fala da ação da sexualidade, existe um local aonde há um limite ético da profissão. Nesse limite ético da profissão, a gente não coloca esse corpo, a gente não coloca essa musculatura em ação. No caso, que é a ação do corpo em estado de prazer. E é nesse lugar que a gente precisa do profissional terapeuta tântrico para colocar em ação aquilo que a fisioterapia reabilitou no corpo. Eu Então sempre é falo. simples. Eu sempre falo aqui, né, que não há outro profissional que trabalhe com prazer de forma curativa, a não ser o terapeuta tântrico, porque todos vocês da medicina convencional esbarram nessa questão ética, né? O ginecologista vai tratar outras questões, o urologista também, mas em se tratando de prazer, a gente fica meio que a ver navios, e aí, a quem é que eu vou recorrer, né? E aí onde entra as indicações que a gente recebe de vocês. Exato. Mas há também controvérsias, né? Há quem não goste de indicar o trabalho do terapeuta tântrico. E é importante que você esteja aqui e seja essa voz também da academia para falar para os profissionais, seus colegas de profissão, da importância do nosso trabalho em conjunto com o de vocês, não é verdade? Absolutamente. Rosana, quem não conhece o trabalho da terapêutica tântrica, muitas vezes é aquela pessoa que tem um distanciamento. Isso esbarra em uma questão de pudor, isso esbarra numa questão de crença, isso esbarra também numa questão, se a gente jogar no próprio Google o Tantra, a gente sabe que vão vir informações que não são condizentes ao trabalho da terapêutica tântrica. Às vezes eu penso que até o nome Tantra, ele foi parcialmente deturpado. Porque, de certa forma, muitos profissionais que atuam com sexualidade propriamente dito se apoderam desse nome Tantra para que faça até uma união de outros trabalhos de serviços sexuais e tá tudo bem, não é o trabalho da terapêutica tântrica, né? Existe eu diria que se fôssemos colocar em pauta um bom trabalho para esse nome, não usando o nome tântrica, talvez a gente chamaria de desenvolvimento somatosensorial, que possivelmente ninguém ia entender esse Ninguém trabalho. entender. O corpo em estado de prazer, um desenvolvimento somatosensorial. Pensando que somatosensorial é o sentido do corpo que sente. Então, a gente colocando esse corpo em estado de prazer, de sentir o prazer, a gente coloca função a esse corpo em um local da sexualidade propriamente dito. E, de fato, o terapeuta tântrico é o único profissional formado que consegue trabalhar esse corpo nesse estado. A formação desse profissional também faz toda a diferença, Sim, né? Esse profissional ter a consciência e a ciência o suficiente para trabalhar esse corpo em estado de neutralidade. não é só a massagem, né? Nós temos um método. Então, assim, inclusive a Abratantra tem lutado para que exista uma grade curricular, pelo menos um padrão, né, de currículo, para que a gente possa ter realmente uma terapêutica tântrica mais palpável, no sentido de que a gente tem muitos profissionais da massagem tântrica se vendendo como terapeutas e não conseguem chegar nesse lugar de realmente entregar uma transformação no nível de saúde física, de saúde mental para os interagentes. Então, a Abratantra tem feito esse trabalho para tentar reconhecer e regulamentar a nossa profissão no Brasil. Mas essa questão da nomenclatura
também é outra coisa que dificulta o nosso trabalho. Inclusive, eu tenho ultimamente pensado em outros nomes para oferecer os meus serviços por conta dessas interpretações dúbias que tem por aí na internet, né? Perfeito. Exatamente isso, né? Então, a gente trazer clareza para o trabalho, né, que atualmente conhecemos como Tantra, e entender que esse profissional que você falou é sensacional, né? De uma associação que consegue colocar o que que esse profissional precisa ter para atuar. Então, se a gente pensa que aqui está a ciência, e eu, por formação, eu sou de uma área da ciência, eu sou fisioterapeuta, eu tenho responsabilidade científica, sou pesquisadora. Então, por responsabilidade científica, a gente também tem que fazer esse transporte desse terapeuta tântrico que também tem esse conhecimento científico. Esse terapeuta ele tem que conhecer de anatomia, ele tem que conhecer de fisiologia da sexualidade. Até porque nesse lugar tem muito mito, tem muita crença. Então, a partir do momento que a gente consegue colocar conhecimento num lugar que a gente tem mais escuridão e mitos e crenças e tudo mais, e a gente traz ciência, a gente forma um profissional com mais conteúdo técnico e científico. E aí a gente aproxima. Eu acredito que, na verdade, a grande questão seja nesse distanciamento que ainda existe do terapeuta tântrico com a ciência, né? Então, o Sim. nosso trabalho, ultimamente, é trazer muito próximo a ciência da terapêutica tântrica. Eu acredito fortemente, fortemente, que nesse lugar o terapeuta tântrico ele ganha espaço de mercado. Com o Sim. fisioterapeuta, com o ginecologista, como a gente já vê isso, né? Lá no espaço a gente tem indicações de médicos e de psicólogos nesse entendimento que esse profissional ele é capaz de atender essa demanda que esse paciente precisa. É que a gente tem visto nos últimos anos essa preocupação mesmo da gente fazer cada vez mais dentro das formações, ter esse estudo mais aprofundado, esse estudo científico mesmo, acadêmico, como você falou sobre fisiologia, por exemplo, anatomia, questões desse tipo, porque eu acho que somente dessa forma a gente vai conseguir, de fato, ter a nossa profissão regulamentada, porque ela ainda fica parecendo uma coisa muito mística, né, muito solta, assim, e não é bem por aí no sentido de terapêutica, né? Se nós falamos de uma terapêutica, existe um método, mas as pessoas também não conseguem compreender ainda. Mas é uma preocupação da Abratantra, tanto que lá na formação que eu dou no ABC Paulista, na escola Mahara Tantra, a gente tem essa preocupação. A formação do Evandro Palma também é muito conhecida e você é uma das professoras, é isso? Lá Isso. na formação do Evandro. Isso, a gente, eu acho que o nosso principal mote dessa formação, nosso principal objetivo é trazer ciência e Tantra para o encontro muito feliz. Então, quando a gente coloca a metodologia prática do Tantra, baseada na ciência, na anatomia, na fisiologia, como que esse corpo atua num ciclo de resposta sexual, como esse indivíduo atua nas suas relações. A gente também tem que pensar que essa pessoa ela tem as suas relações com as suas parcerias e isso também influencia nesse corpo. Né? Você sabe que, por exemplo, a gente recebe interagentes que falam: puxa, eu não consigo ter uma resposta de prazer, uma resposta orgástica na minha vida pessoal, nas minhas parcerias, e chega ali numa sessão e acontece. Então, ter o entendimento, aqui acontece, então você não tem nada, não é isso. Você não, aí entra o entendimento da terapêutica, inclusive da terapêutica sexual. Você precisa ter o entendimento do impacto social que esse indivíduo age. Né? A famosa frase, a sexualidade é biopsicossocial. Então, quando a gente tem o trabalho do corpo, do biológico, esse corpo tem que estar num estado saudável o suficiente para que ele possa ter as respostas que a gente espera. Agora, o que é o social? É aquilo que você teve de informação ao longo da vida, da sua educação dentro da sua casa, da sua escola, das suas amizades, da família, da cultura que você está inserido, da religião que você foi criado. E como isso teve um impacto dentro do seu emocional, que é o psicológico. Isso é muito individual.
A mesma pessoa criada dentro da mesma casa, Sim. pela mesma família, ela pode ter um impacto diferente. Por exemplo, dentro de uma família que criou 3, 4, 5 irmãos, cada um teve impacto de acordo, por exemplo, com uma criação e o meio que viveu. E cada indivíduo, de acordo com a convivência com as suas parcerias, teve um outro impacto. Então, esse entendimento, que isso diz respeito também à terapêutica sexual, que faz do profissional tenha uma consistência o suficiente para entender quem é essa pessoa que está chegando. Então, não dá para a gente separar. Não. E esse embasamento que tem, por exemplo, um terapeuta sexual, nós terapeutas tântricos também precisamos ter no nível biológico, no nível psicológico, no nível social. Por isso que a gente está sempre estudando, porque é muita coisa, a gente está falando de muito conteúdo, né? Mas mesmo um terapeuta sexual, André, ele não chega onde chega um terapeuta tântrico, uma vez que, não para diminuir o trabalho de ninguém, de forma alguma, é só para exemplificar como o nosso trabalho é diferente, ele consegue ir mais profundo no interagente, porque a gente toca no corpo, Perfeito. né? É o tripé. Isso que eu chamo do tripé do resultado, quando a gente pensa em um tratamento voltado para uma reabilitação ou uma habilitação desse ser enquanto um ser sexual. Então, vamos pensar na fisioterapia, na terapia sexual e na terapia tântrica. Sim. A fisioterapia, ela vai trabalhar a reabilitação do corpo, propriamente dito. Então, a gente tem uma musculatura, sim, que vai ter um impacto. Então, essa pessoa pode estar apresentando uma queixa de dor, um aumento de tônus, ou uma diminuição de tônus, uma fraqueza, uma incoordenação. Se essa musculatura é responsável pelas respostas sexuais, essa musculatura, se ela está com uma resposta inadequada, sem uma percepção, sem uma coordenação, uma consciência, uma sensibilidade, esse corpo vai ter mais dificuldade orgânica de responder. A fisioterapia vai atuar nesse lugar da consciência. Por exemplo, numa sessão de terapêutica tântrica, não tem como avaliar um assoalho pélvico. Sim. A avaliação funcional do assoalho pélvico, ela é específica do fisioterapeuta pélvico, fisioterapeuta uroginecológico, seja lá como se quer denominar a profissão. Então, avaliar esse assoalho pélvico, essa musculatura que a gente vai colocar em ação, isso é do fisioterapeuta, e reabilitar essa musculatura é a função do fisioterapeuta. Vamos pular para o terapeuta sexual. O terapeuta sexual, ele vai ter o entendimento do histórico social, psicológico, do impacto que esse histórico trouxe para a vida afetiva. Vai ter um entendimento se existe uma parceria aonde possa estar havendo algum tipo de inadequação, por exemplo, de casal. Porque, por vezes, esse corpo é absolutamente funcional, mas nessa parceria, esse corpo não está sendo colocado em estado de ação efetiva. E o terapeuta tântrico, ele vai constatar nesse corpo esse potencial de prazer. A partir do momento que o terapeuta tântrico, ele atua e esse corpo é elevado a um estado de prazer, ele consegue se entender como uma pessoa, um ser humano que consegue ter uma excitação, consegue ter o corpo em estado de ação, no que diz respeito a esse corpo ser sensibilizado, por exemplo, numa sensitive, numa massagem sutil. Esse corpo, ele é sensibilizado, ele entra num estado de prazer, ele entra no estado de entrega, e esse corpo eventualmente possa vir a ter um orgasmo, a gente consegue fechar esse ciclo. Olha só, que explicação maravilhosa, sensacional. Quem tinha alguma dúvida agora não vai ter mais da diferença desses trabalhos que se complementam. Absolutamente. Não, em hipótese alguma, são excludentes, Rosana. Em hipótese alguma. Triangular o paciente da fisioterapia com a terapia sexual, com a terapêutica tântrica, é a tríade do sucesso. Exatamente. Agora, Andréia, me fala uma coisa. Em termos de disfunções sexuais, por exemplo, vocês encaminham, você, enquanto fisioterapeuta, encaminha seus pacientes
para o trabalho com a terapia tântrica? Ou dá para fazer um trabalho em conjunto? Tipo, eu queria que você desse um exemplo mais palpável para que as pessoas pudessem entender. Eu sei que você tem bastante experiência com o vaginismo, por Sim. exemplo. Como que é feito esse trabalho em conjunto da fisioterapia com a terapia tântrica para que quem está acompanhando possa entender melhor? Eu sempre procuro encaminhar. Então, a passagem das minhas e dos meus pacientes, eu atendo homens e mulheres, da fisioterapia, eu atuo como terapeuta sexual e fisioterapeuta. Então, pontualmente, na minha formação, eu atuo já nesses dois lugares. Sim. Mas, invariavelmente, meus pacientes são encaminhados para a terapêutica tântrica, justamente porque a partir do momento que você consegue afirmar no seu corpo que você é capaz de disponibilizar esse corpo para sentir prazer, isso faz mais sentido e o trabalho da fisioterapia, ele corre. Então, você falou no caso do vaginismo. As pacientes que têm essa contração involuntária da musculatura, do terço proximal da musculatura, então hoje a gente fala dessa dificuldade de dor na relação. Então, essa contração, ela, via de regra, tem algum impacto, tem algum histórico emocional. A gente não fala assim, é trauma, é abuso. Não necessariamente é um abuso, não necessariamente tem um trauma que há clareza em cima disso. Antigamente falavam, não, então essa pessoa com certeza passou em um abuso, talvez ela não lembre disso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes a gente capta na história, e aí entra a terapêutica sexual, a gente capta na história que naquele lugar, aquele fato, para aquele corpo fez com que ele se fechasse sexualmente. Esse é o vaginismo. É como se o corpo dissesse: aqui eu não tenho condições para me dispor para uma atividade sexual. A forma como a gente foi educada ou não sobre sexualidade, nós podemos falar que poderia ser, de repente, uma causa de vaginismo, uma crença religiosa muito forte de que eu não posso. Absolutamente. Uma crença religiosa, uma educação rígida, algum momento onde você se sentiu talvez vulnerável, né? Existem os históricos de traumas e abusos, claro que existem, mas o maior entendimento é que não é exclusivo. Uhum. Não é exclusivo. A gente tem que lembrar do impacto psicológico. E às vezes algo que possa parecer tão, puxa vida, naquele momento da vida da pessoa, daquela mulher, ela teve uma informação e, somaticamente falando, esse corpo se fechou para a sexualidade. Então a gente tem que ter esse olhar para o vaginismo. Se a gente trabalhar só com a fisioterapia, eu particularmente não sou a favor do uso de dilatadores. Nossa. Nossa, né? Se o corpo ele não está permitindo uma passagem, esse espaço que a gente tem que ganhar não é físico, é um espaço emocional. Como eu vou ficar colocando dilatador para forçar um espaço que está aqui, ó, tá no coração, Sim. tá na mente? Não faz sentido. Não faz sentido. Era isso que eu ia perguntar. Quais seriam as intervenções dentro da fisioterapia pélvica em caso de vaginismo? Aí tem essa questão dos dilatadores, mas devem existir alguns exercícios, enfim. A gente primeiro tem avaliação física e a Aham. gente vai constatar em que lugar que está essa musculatura, né? Qual é o grau de aumento de tônus? Qual que é o grau de aceitação dessa mulher em ser tocada? Muitas vezes, Rô, a gente passa meses na terapia sexual antes de acessar o corpo, Sim. porque ela tem que estar no estado de confiança. Então, é você entender em que momento você sai da terapeuta sexual para entrar, para a fisioterapeuta entrar em ação. Essa é uma sensibilidade de consultório, Uhum. né? Por isso que eu sempre falo, fisioterapeuta pélvico ginecológico que quer trabalhar com sexualidade tem que se especializar em sexualidade, senão vai esbarrar.
Esbarra. vai esbarrar, vai errar, vai errar. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a esse corpo, eu consegui fazer uma avaliação, e essa avaliação, ela é delicada, a gente vai entendendo até onde a gente pode ir. Muitas vezes a gente olha a vulva e pelo estado da vulva a gente já sabe, eu não preciso, por exemplo, fazer um teste específico da fisioterapia que a gente avalia intracavitário, ou seja, intravaginal, olhando a gente já sabe como que tá. Muitas vezes essa mulher tem medo da própria vulva. É uma sensação de a minha vulva é pequena, a minha vulva não tem espaço, não cabe. Essa mulher tem medo, por exemplo, de inserir o dedo na própria vulva. Esse trabalho é um trabalho de educação sexual. Esse é um trabalho, é um trabalho que a gente une a educação sexual à fisioterapia. Então, isso é gradativo. E aí, você perguntou sobre os recursos da fisioterapia. A gente tem recursos termoterápicos, a gente tem, de fato, os dilatadores térmicos, mas não na ideia de dilatar. Como eu falei, essa dilatação, ela está na mente, está no coração. Mas no entendimento, por exemplo, que o calor, né? Onde que está o agente físico? O calor é o agente físico. Então, a gente pode trabalhar com bolsas, nós temos bolsas específicas na fisioterapia, bolsa pélvica específica, dilatador térmico, que na verdade é um agente, por exemplo, para uma mulher com vaginismo, eles são bem pequenininhos, bem fininhos. A ideia não é alargar. A ideia é ter um dispositivo que possa levar calor para essa musculatura, que a gente acessa muito bem intravaginal, para que essa musculatura relaxe, que a gente cause uma vasodilatação e um relaxamento das fibras musculares. E aí a gente trabalha com terapia manual. Esse trabalho é progressivo. Essa mulher, ela é convidada a diariamente a trabalhar com o próprio corpo. Ela precisa perder o medo do próprio corpo, fazer as pazes com o próprio corpo, ganhar intimidade com o próprio corpo. Esse é o trabalho da fisioterapia. E aí você encaminha essa mulher para um profissional da terapia tântrica. A partir do momento que existe um espaço emocional para que esse corpo seja colocado em estado de prazer, aí o tratamento decola. A partir do momento que eu me permito a sentir prazer. E aí a gente entra no estado fisiológico. Aí a gente vai falar de fisiologia mesmo. Uma musculatura em estado de prazer, se a gente for pensar numa musculatura pélvica, essa musculatura ela vai ser irrigada, porque a vasodilatação é um marcador da excitação. Essa musculatura vai ficar bastante irrigada, essa pelve vai ficar cheia de sangue. Esse músculo automaticamente ele vai ganhar um estado maior de relaxamento. E num possível orgasmo que pode vir a acontecer numa sessão de terapia tântrica, essa musculatura ela vai sofrer as contrações involuntárias do orgasmo e depois o relaxamento que só o orgasmo confere para esse corpo. Quando essa mulher se entende como um ser sexual que se permite e é merecedora desse estado de prazer, o tratamento decola. E aí ela vai voltando cada vez melhor para a fisioterapia. Então, o entendimento dessa história com a terapia sexual, o ganho do corpo da fisioterapia somada à terapêutica tântrica, faz com que essa mulher que ficaria meses em tratamento, às vezes anos, a gente encurta. E é isso, é lindo de se ver, né? Porque naquele espaço, naquele ambiente de terapêutica tântrica, essa mulher com vaginismo, esse conforto, esse espaço interno que você falou, emocional, né? Ele acaba acontecendo, mesmo pode demorar algumas sessões, mas porque nós somos treinados para acolher, para tratar com respeito, para tratar com honra. Então ela vai encontrar esse lugar interno de relaxamento, de dizer, opa, calma que aqui eu estou segura. E começar a ressignificar essa relação dela com a própria vulva, a vagina, o prazer. Então, como você falou, o trabalho é o combo, né? É o combo que a gente precisa para ter resultados assim excelentes, que às vezes a gente demora anos em terapia
para conseguir alcançar, e a gente encurta esse caminho. Então, é importante que os profissionais, médicos, ginecologistas, urologistas, fisioterapeutas, entendam que o trabalho do terapeuta tântrico também é um trabalho de saúde, da área da saúde, embora a nossa profissão ainda não seja reconhecida oficialmente, mas nós estamos caminhando para isso, porque cada vez mais nós temos recebido um feedback positivo do pessoal da academia mesmo, né? De médicos da medicina convencional, enfim, nós temos aí milhares de pessoas que já foram atendidas ao longo de pelo menos aí 15 anos, vamos falar, de trabalho aqui no Brasil, da terapêutica tântrica, que tem transformado as suas vidas através do nosso trabalho. Então, assim, os profissionais precisam ter essa ciência, precisam ter essa consciência, e por isso que é tão importante que você esteja aqui representando a academia, representando essa classe, para desmistificar esse monte de coisa e essas deturpações que acontecem em relação à nossa profissão aqui no Brasil. Agora, eu queria também, uma pergunta que eu queria te fazer, Andréia, qual a sua opinião sobre o pompoarismo? Eita! Eis um assunto Polêmico, né? Eis um assunto polêmico, porque daí a gente vai esbarrar em colegas de todas as áreas, mas vamos lá, porque meu compromisso é com a ciência. É importante, é por isso que eu quero saber. Quando a gente trabalha, Rô, com uma paciente, a gente vai... O princípio, vamos pensar agora, sou fisioterapeuta, só na fisioterapia. A gente começa sempre por uma avaliação do assoalho pélvico. Na avaliação do assoalho pélvico, a gente vai entender se essa mulher tem sensibilidade, se ela tem coordenação, se ela tem força, se ela tem resistência. Se ela sabe, aliás, vamos começar ali do começo, ela sabe o que é o assoalho pélvico. Muitas vezes, e eu trabalho com muitas mulheres em consultório particular, em hospital público, eu trabalho no HC, na área de uroginecologia. Então, a gente avalia muitas mulheres. A grande maioria das mulheres, quando a gente pede uma contração de assoalho pélvico, vem glúteo médio, vem abdômen, vai diafragma, acontece tudo, pouco de assoalho pélvico. Aliás, tem estudo científico que mostra isso. Né? Então, se a gente pegar um grupo de 10 mulheres para fazer pede uma contração de assoalho pélvico. Pedindo uma contração de assoalho pélvico, pelo menos metade dessas mulheres vão ter dificuldade de realizar. Em torno de 3 a 4 absolutamente não vão fazer essa contração. Mas o dado mais importante, a maioria vai acreditar que está fazendo. Isso é perigoso. E aí eu te pergunto, a gente está aqui todo mundo junto, contrai e relaxa, estamos aqui na internet fazendo contrai e relaxa, né, com N cursos pela internet de pompoarismo, de contrai e relaxa. Quem me garante que você está contraindo e relaxando assoalho pélvico? Se ali na prática a gente percebe que a maioria das mulheres não conseguem ter uma contração efetiva dessa musculatura. Então, a gente está falando de prática e de ciência. Né? Não é só o número da ciência. Vocês fisioterapeutas são muito ligados aos números de ciências. Ok, essa é a nossa obrigação como profissional. Mas na prática, isso se confirma. Na prática, isso se confirma. Como que a gente vai trabalhar dessa forma, com essa musculatura que nós não fomos educados a ter consciência dela? Agora, sobre o pompoarismo propriamente dito, ele não é para todo mundo. Ele não é para todo mundo. Primeiramente, por quê? Se eu não conheço essa musculatura, eu não vou exercitar. Depois eu tenho um exemplo muito bom disso. Eu não vou exercitar o músculo correto. Depois, se eu tenho dor, eu não devo fazer pompoarismo. Se eu tenho um aumento de tônus, eu não devo fazer pompoarismo. Se eu tenho uma incoordenação, eu não devo fazer um pompoarismo. A gente chama de TMAP, treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Quando a gente fala em treinamento, a gente fala num trabalho de ganho de consciência, de eu conseguir distinguir o que é um diafragma, o que é o abdômen,
Tem um exercício rápido que a gente faz. Coloca a mão no seu abdômen. Eu vou fazer aqui. Bora lá. Coloca a mão no seu abdômen. Contrai seu assoalho pélvico. Se você sentiu a tua mão mexer, possivelmente você está contraindo teu reto abdominal. Tu é treinada. Você vai dar não em todas. Contrai, coloca a mão aqui no seu abdômen de novo. Contrai o seu assoalho pélvico. Se o seu tórax mexeu, novamente, você não contraiu o seu assoalho pélvico. Bota a mão aqui do lado do bumbum. Contrai seu assoalho pélvico. Se o seu bumbum mexeu, possivelmente você também não está contraindo o seu assoalho pélvico. Não é tão simples assim. O bíceps é fácil, o bíceps está aqui. Então, contrai, relaxa. Contrai e mantém. Mantém. E relaxa devagar. Eu estou vendo esse músculo trabalhar. Tem mulheres que conseguem contrair, mas não conseguem segurar. Tem mulheres que contraem com pouca força, mas ficam aqui um tempão. Num grupo de 10 mulheres, cada uma vai ter um treinamento diferente. Cada uma vai ter um exercício diferente. Como que eu dou exercício de baseada? Entende? Sim. É muito mais específico. Para quem está assistindo, Andréa, e não sabe, a gente está falando muito assoalho pélvico. Tá, mas o que seria, então, assoalho pélvico? Muito boa pergunta, né? Vamos começar do começo? Assoalho pélvico, quando a gente fala da musculatura do assoalho pélvico, é a musculatura que fecha a pelve por baixo. Pelve é o nosso osso da bacia, né? Pelve em latim é bacia, então bacia e pelve tá tudo certo, tá tudo bem. Então, a musculatura que fecha essa pelve por baixo, assoalho pélvico, e isso é um conjunto que não depende só do músculo, também é um conjunto ligamentar, de fáscias também. Então, esse conjunto do assoalho pélvico, ele dá suporte para os órgãos pélvicos, então, por exemplo, na mulher está segurando o útero, a bexiga, os ovários, o intestino. E essa musculatura é responsável pela continência urinária, fecal e anal, então para segurar xixi, cocô e pum. Então, nesse momento aqui, nós estamos todas com o assoalho pélvico trabalhando. Porque o nosso rim está trabalhando o tempo todo, nossa bexiga está enchendo o tempo todo. Se a gente não tivesse esse automatismo do assoalho pélvico, a gente ia estar perdendo xixi, assim, à vontade. Sim. Então, a continência é uma função do assoalho pélvico. Atuar num trabalho de parto vaginal é uma função do assoalho pélvico, então na expulsão do feto. Atuar na sexualidade é uma função do assoalho pélvico e suportar, né, como eu falei anteriormente, esses órgãos. Então, assoalho pélvico é essa musculatura que fecha a pelve por baixo. A gente usa ela a vida inteira, né? Se a gente trabalha, né, com essa continência, né? Por mais que eu seja uma profissional da área da sexualidade, se me perguntar qual que é a ação mais importante do assoalho pélvico, puxa vida, a gente o dia inteiro a gente segura aqui xixi, cocô, pum. Vamos dar aqui, levantar uma bandeira das continências. Mas essa musculatura, quando ela tem consciência, percepção, quando ela tem uma capacidade de atuar com força, resistência, a gente sabe que a gente tem melhores respostas sexuais. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muitas vezes, mulheres que têm dificuldade de orgasmo, quando elas passam por um treinamento de assoalho pélvico, essa resposta passa a responder. Esse corpo passa a responder. Quando essa mulher tem dor na relação sexual, eu mando muito para terapêutica tântrica. A terapêutica tântrica me manda muito paciente. Olha, a gente foi fazer um trabalho na terapia tântrica, parece que esse corpo teve dor. Ou, por exemplo, no estímulo interno. Parece que essa musculatura está mais rígida. Vai para a fisioterapia, a gente trabalha essa musculatura, volta para a terapêutica tântrica, para que a gente possa ancorar a capacidade de resposta desse corpo. Perfeito. Agora, a justificativa que a gente encontra do pompoarismo é que é o seguinte, sendo uma musculatura tão importante, a gente precisa trabalhar, como qualquer outro músculo. Mas isso a gente não aprende por aí, a gente só aprende a academia, malhar, né, os demais músculos do corpo. Mas como que a gente faz isso então? A gente está falando de um conjunto
de músculos, né, de regiões ali da nossa parte baixa do corpo. Como que a gente faz isso, então? Já que o pompoarismo, ele não é para todo mundo, como você falou, mas ele pode ser, de repente, quando feito uma avaliação com um fisioterapeuta pélvico, por exemplo, primeiro, então, passar por esse profissional para saber se o pompoarismo é indicado. Porque, assim, para pessoas que necessitam, vamos dizer, eu passei com você e falo, não, Rosana, você está precisando, realmente seria legal você fazer um trabalho de pompoarismo. Aí, beleza. A fisioterapia não utiliza o nome pompoarismo, tá? Porque Mas isso a gente trabalha, entender né, o pompoarismo no como um Tantra. trabalho Uhum. de assoalho pélvico. É uma questão cultural, Rô. Assim como a terapia tântrica também é uma questão cultural de entender e conhecer o trabalho. Sabe aquela coisa, passar no dentista pelo menos 1, 2 vezes ao ano? Passar na ginecologista ao menos 1 vez por ano. E assim vai. Puxa vida, em algum momento da sua vida você vai fazer uma avaliação cardiológica, fazer os seus exames de rotina. Passar com o fisioterapeuta pélvico é algo que sim deveria ser cultural. Sim. A partir do momento que você passa com um fisioterapeuta pélvico e existe um cálculo, que não é um cálculo mágico, é um cálculo feito em cima de um teste que a gente faz. Ok, detectou que tem sensibilidade, tem coordenação, reconhece que músculo é esse. Vamos falar o melhor cenário possível. Essa mulher, esse homem também, tá? Porque o homem também tem um assoalho pélvico. Deu check em tudo. Tem consciência, sabe que músculo é esse. Tem sensibilidade, tem coordenação. Uau, já tá lá na frente. Não faz co-contrações, não contrai todo mundo junto. Né? Então, agora eu já tô numa peneira bem fina, tá? Eu já tô aqui numa peneira bem fina. Não contrai todo mundo junto, não sobe todos os músculos juntos. E aí, a partir do momento que esse músculo tá nesse estado de consciência, coordenação e tudo mais, vamos fazer o cálculo do seu exercício? Então, para essa pessoa, daí existe um cálculo que é feito da fisioterapia, que tá na ciência, ele chama perfect, mas não é de perfeito, que vai medir a força, o endurance, que é a resistência, quantas vezes existe essa repetição, qual é a fibra, se é a rápida ou a lenta, porque tem a fibra rápida, que é a fibra, se a gente for pensar num corredor, tem um corredor de 100 metros e o corredor maratonista. No nosso assoalho pélvico, a gente tem a fibra do corredor de 100 metros, do corredor de explosão, e tem a fibra do maratonista, que é aquela fibra mais lenta, mas ela aguenta. Sim. E aí a gente vai fazer um cálculo para essa pessoa, quanto tempo de contração, quanto tempo de descanso, quantas repetições, como vai ser esse exercício e como vai ser a progressão. É individualizado. Sim. Então, ok, digamos que o nome seja aqui, a gente usa esse nome de pompoarismo, é um pompoarismo individualizado. Sim. É um exercício que é feito para você. Se for eu, você e as meninas aqui numa academia, cada uma vai ter um exercício diferente. Para qualquer músculo. Mas o importante é que a gente trabalhe esses músculos, exatamente, né? Homens e mulheres. Exatamente. A gente tem um aumento da incidência de disfunção de assoalho pélvico que, dependendo do estudo, chega perto de 70% na terceira idade. Sendo que isso poderia ser evitado. Isso, perder xixi não é normal. Ah, mas é coisa de senhora, de senhor, de velhinho, né? A gente acha que é normal, né? Um pinguinho é normal. Ah, é coisinha, perder um punzinho. É coisa, vai ficando velha assim. Não é normal. A gente deveria chegar até os nossos últimos dias sem uma gotinha de xixi. Olha só. No escape. Então, se a gente tivesse esse trabalho feito ao longo da vida, a gente não ia ter esse desconforto, essa disfunção. Agora, lembrando, não é para fazer exercícios generalizados por aí. Porque, de repente, por exemplo, a mulher com incontinência urinária, ou com alguma outra questão, se faz um pompoarismo, de repente, pode até prejudicar. Por exemplo, se essa mulher está perdendo xixi por um aumento de tônus, ela vai fazer e ela vai piorar. Isso é um fato. Isso acontece muito. Acontece. E para os homens também, e se já é tabu para as mulheres trabalhar nessa região, imagina para os homens. Talvez, quem sabe, eles se animem, né? Sabendo, você que está aí assistindo, sabendo que você trabalhando o seu assoalho pélvico, meninos, você vai ter uma vida sexual muito mais longa, longeva, porque por tudo que a doutora já falou, tudo que a Andréa já falou aqui, né, da importância de trabalhar esses músculos, mas
talvez isso anime os rapazes de começar a olhar para essa questão, porque influencia na ereção, por exemplo, não é verdade? Absolutamente. Eu trabalho com muitos homens, com muitos pacientes que me procuram com queixa de perda de ereção, que pode vir a ser uma disfunção erétil ou não, daí a gente tem que avaliar clinicamente, e por ejaculação rápida. E o trabalho de conscientização corporal e domínio dessa musculatura faz com que a gente eleve o nível de consciência dessa pessoa e ela consiga ter muito mais controle no ato sexual. Normalmente, por exemplo, o ejaculador rápido, ele não tem a percepção da rampa de excitação que leva para o orgasmo. Então, num ciclo de resposta sexual, ele literalmente é pego de surpresa pelo orgasmo. E muitas vezes nem tem um orgasmo, né? Só a ejaculação. Exatamente. Então, esse trabalho, aí a gente também pode pensar no Tantra, que eu sou muito a favor do trabalho das meditações. Sim. Ensinar essa pessoa a respirar. Né? Lá no espaço, a gente coloca esse paciente. Quando a gente fala de Tantra, a gente não fala só de massagem, de terapêutica tântrica. Terapêutica tântrica é você aprender a respirar. É você ter domínio também sobre a sua emoção, sobre a sua respiração. E aí essa pessoa aprende a respirar, aprende a meditar. E o nível de ansiedade cai. Quando o nível de ansiedade cai, o nível de consciência sobe. Até o trabalho corporal, pensando na fisioterapia, responde muito melhor. Então, veja que esses trabalhos estão todos entrameados. Estão. E você entrega um trabalho bem completo, né? Uma vez que você é terapeuta sexual, você é fisioterapeuta pélvica e também não é terapeuta tântrica, porém já está aí há quantos anos que você está fazendo? Ela facilita grupos, ela é professora na formação, como já falei, lá no Evandro Palma. Mas você já está há quantos anos aí nesse meio tântrico, Andréa? Ei, olha perdeu-se assim. perdeu-se de vista. Uns 10 anos. Foi por causa do Evandro que você Uns 10 começou? anos, não. Isso começou lá atrás com uma... Olha, é uma boa história. Eu vi num programa de televisão, Olha só. A Liga, e depois num programa do Serginho Groisman, eu ouvi falar sobre isso e falei, é isso. Você já fisioterapeuta? Já fisioterapeuta, eu trabalhava na área de dermatofuncional, tem uma historinha boa a respeito disso. Trabalhava na área de dermatofuncional, que é reabilitação de pele, estético-funcional, e eu percebia que as mulheres muito poliqueixosas, esteticamente falando, a insatisfação não morava no corpo. São mulheres eternamente insatisfeitas. E a insatisfação estava ali na parceria e na sexualidade. Falei, tem coisa aí. A gente precisa estudar sobre isso. Olha só. E aí começaram meus estudos na parte da uroginecologia, da sexualidade. E aí um dia eu vi esse programa e falei, é isso que estava faltando. E aí começou a minha busca pelo mundo do entendimento da terapêutica tântrica. E aí eu fiz a pós-graduação de terapia e educação sexual, que o Evandro Palma fez também. Né? E aí a gente foi desenvolvendo nessa área. Como eu gosto muito de falar, como eu sou muito falante, gosto muito de falar, a docência ela foi acontecendo. Sim. Então hoje eu dou aula de anatomia, de fisiologia para a área da sexualidade e facilito esses grupos com o Evandro, essas vivências individuais de casais e atuo na formação, que é o nosso ponto, né? O nosso objetivo é formar terapeutas tântricos nesse lugar de consciência para colocar a devida relevância e importância que tem essa profissão, porque essa profissão faz a diferença na sexualidade. E você faz a diferença levantando essa bandeira pela gente. É importante. É importante que profissionais da academia, cientistas, enfim, conheçam o nosso trabalho e levantem essa bandeira para que a gente possa ter mais segurança, né? Tanto na divulgação dos nossos serviços, vê aí minha conta que caiu e a conta de todo mundo caindo. Tudo que a gente quer é ajudar, é auxiliar, porque é um trabalho extremamente necessário, né? Todos esses que nós citamos aqui, todos esses profissionais dentro do seu escopo de trabalho são importantes. Nós também somos, mas você levantando essa bandeira, gratidão aí
em nome da categoria. E a formação do Evandro é uma que eu quero fazer também, porque a gente vai fazendo formação, uma atrás da outra, porque todo conhecimento é bem-vindo. E cada vez mais nós necessitamos de conhecimentos científicos para embasar e para que a gente possa também ter uma justificativa de lá na frente a nossa profissão seja regulamentada, tudo bonitinho, tudo certinho, para termos o respeito, inclusive, que a gente merece, né? Não sermos confundidos não tem problema, não é uma questão de pudor, mas acaba atrapalhando o nosso serviço e a nossa entrega, inclusive, daquilo que a gente tem para oferecer, que é uma transformação realmente biopsicossocial, como você falou lá no começo. Andréa, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu espero que você venha numa próxima oportunidade, sim, porque ficou muita coisa ainda para a gente falar. A gente vai encontrar espacinho na sua agenda. E eu quero que você me fale. Você atende em consultório também? Sim. Né? Homens, mulheres, casais, todo mundo? Atendo, tenho um consultório na Zona Norte de São Paulo, atendo aqui no Espaço Vila Madalena também. Tenho meu trabalho, né, no HC, que diz respeito a um trabalho mais voltado à uroginecologia, ao meu mestrado que está em andamento. Você está fazendo mestrado em quê? Em ginecologia. Ginecologia, tá. E o meu trabalho, meu dia a dia é isso. Eu sempre falo que eu sou uma fisioterapeuta pélvica que uso ferramentas da terapia sexual e do Tantra. Horas eu sou uma terapeuta sexual que uso ferramentas da fisioterapia e do Tantra. Ora eu sou uma facilitadora do Tantra que usa ferramentas da fisioterapia e da terapia sexual. E aí, nessa vida de polvo, a gente vai se moldando a cada minuto. Mas não pensa em ser terapeuta? Talvez você não tenha só o certificado, né? Porque conhecimento você tem muito. Ter atuação prática em consultório de terapia tântrica só se eu tivesse um dia de 36 horas, né? Porque dessa forma que está, Sim. eu costumo chegar em casa para dormir. Eu imagino. A gente trabalha em consultório de segunda a sexta. Fim de semana a gente está trabalhando, a gente dá curso e dá vivência o tempo todo. E aí eu encaixo as aulas no período da noite, nos finais de semana. Essa é a vida. Correria. Essa é a vida que a gente escolheu e a gente é muito feliz nessa vida. De fato, de fato. André, você tem rede social? Como é que o pessoal faz para te encontrar? Para eu deixar aqui aparecendo. Muito obrigada. Meu Instagram é @DRA Andrea Dell'Aquila. Tá aparecendo aqui, mas se você puder soletrar, porque o pessoal que escuta no Spotify não tá vendo, né? @DRA Andrea sem I DELL Aquila. AQUILA. Perfeito. Maravilha, André. Gratidão novamente. Muito obrigada por tudo. Espero que a gente se encontre aí, que não demore muito o nosso próximo encontro, né? Que você venha aqui para trazer mais conteúdo, mais conhecimento. Quem está assistindo, eu tenho certeza que amou esse episódio também. Foi muito esclarecedor. É importante que a gente tenha esse embasamento de profissionais como você. Então, muito obrigada mesmo e até uma próxima oportunidade, meu amor. Eu que agradeço e agradeço o seu trabalho de levar informação tão precisa, tão fundamentada, com tanta seriedade em relação aos profissionais terapêuticas de terapia tântrica. É disso que a gente precisa, pessoas que levem a profissão a sério, porque é uma profissão séria e muito importante e necessária para a nossa sociedade. Obrigada pelo seu trabalho e obrigada pelo convite. Foi uma delícia, um prazer. Foi ótimo. Adorei. Quando você quiser, adorei demais aprender com você. Espero ser sua aluna. Tá? E essa é a nossa missão aqui no Prazer Tantra. E agradecemos também, claro, a vocês que ficaram nos acompanhando aqui no YouTube e no Spotify. Você que segue a gente nas redes sociais, continue compartilhando a palavra do Tantra por aí, ajudando a espalhar esse conhecimento que se faz tão necessário na nossa sociedade em termos de educação sexual, de autoconhecimento, de expansão da consciência, enfim, é um trabalho muito amplo, muito profundo e bastante necessário. Então, muito obrigada por nos acompanhar. Você sabe que próxima terça-feira estaremos aqui novamente às 20 horas no YouTube e no Spotify. Eu conto com você e te desejo uma semana maravilhosa, com muito prazer e, como sempre, muitos orgasmos. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.